Atlético pode perder Hulk para o restante da temporada. Palmeiras barra a venda de Richard Rios. Flamengo compra terreno para o novo estádio e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Hulk sofre lesão e pode desfalcar o Atlético Mineiro. O médico do Atlético Mineiro, Otaviano de Oliveira Júnior, confirmou que Hulk pode se tornar um problema para o resto da temporada do Atlético Mineiro. O atacante sofreu uma lesão na panturrilha direita no empate em 2-2 contra o CRB em jogo válido pela Copa do Brasil. Diferente do que foi combinado, o Hulk não seguirá a viagem para o jogo contra o Criciúma. Vai direto para Minas para poder fazer exames e se cuidar na academia. A gente sempre aguarda umas 24 horas para uma reavaliação e também exame de imagem para ter um detalhe. Só esclarecendo, em 2022 ele teve lesão no lado esquerdo, agora no lado direito. Como eu já falei, Hulk já é certo o desfalque contra o Criciúma. A expectativa grande é para os próximos 3 jogos do Galo. São jogos que podem determinar a sequência da temporada do clube. Santos anuncia a contratação de Billy Arce. O Peixe vai ficar com 50% dos direitos do atleta e arcar com luvas e também salários. O contrato do jogador com o Santos é até dezembro de 2025. Flamengo compra terreno do gasômetro para construir o seu estádio. Flamengo arrematou nessa quarta-feira o terreno do gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro pelo valor de 138 milhões de reais. O terreno pertencia a um fundo de investimento gerido pela Caixa e estava avaliado em 250 milhões de reais. No local, que está desativado desde 2005, funcionavam armazéns de gás manufaturados. O leilão aconteceu na sede da Prefeitura do Rio e reuniu toda a diretoria do Flamengo e também o prefeito Eduardo Paes. O presidente Landim explicou que até dezembro de 2024 o terreno já vai estar em posse do Flamengo e deu prazo para a construção do estádio até dia 15 de novembro de 2029, que é quando o Flamengo faz aniversário. Ele ainda falou que, dependendo do investimento, pretende entregar o estádio ainda em 2028. Ainda segundo o presidente, ele falou que o Flamengo deve gastar entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais na construção do estádio. O Flamengo não desiste de Claudinho e aguarda oferta por zagueiro. Com a janela de transferência aberta há quase um mês, o Flamengo continua no mercado para poder trazer mais reforços. E ainda não desistiu de Claudinho, não. Apesar de várias negativas do Zenit, a diretoria do Flamengo continua confiante de que pode trazer o jogador muito pela vontade dele. E o Marcos Braz explicou como anda a situação. Continua complicado, mas os jogadores e seus empresários estão lá. Falamos sistematicamente com eles. São quase 6 horas de fuso horário, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até acharmos que seja pertinente estar com a proposta em cima. O jogador é sonho antigo do Flamengo. O Brunel Carioca já fez várias ofertas por ele e acabou não conseguindo e vai tentando mais uma vez. Por outro lado, a diretoria do Flamengo também aguarda a proposta do Rennes da França ser oficializada por Fabrício Bruno. O clube da Gávea já sabe do interesse do time francês pelo zagueiro. Oficialmente ainda não chegou nenhuma proposta, mas temos uma relação com os empresários e a proposta deve chegar amanhã ou depois. Ainda não sabemos os números, confirmou Marcos Braz. Vale destacar que mais ou menos um mês atrás o Flamengo aceitou uma proposta do West Ham de 13,5 milhões de euros por Fabrício Bruno. O zagueiro acabou recusando a transferência por causa do salário. Atualmente ele é titular do clube. Caso o Flamengo perca Fabrício Bruno, vai ter ainda Davi Luiz, Léo Ortiz e Léo Pereira. Provavelmente vai ter que contratar mais um zagueiro aí. O Grêmio anuncia oficialmente Braith White e Renato Gaúcho faz mistério sobre a estreia do atacante. O jogador estava sem clube desde que acabou a temporada do futebol europeu. Ele jogava no Espanhol da Espanha. O atleta já tinha sido contratado, mas só foi anunciado oficialmente pelo Grêmio nessa quarta-feira. E agora ele já vai virar uma opção aí para Renato Gaúcho. Agora a expectativa fica pela estreia do atleta. Renato Gaúcho evitou falar muito sobre isso depois na entrevista coletiva, depois do jogo da Copa do Brasil. Quanto ao dinamarquês, amanhã eu volto. Vou falar com ele, com o Diego Costa, e aí vamos ver qual a situação dele. Palmeiras barra a venda de Richard Rios. Palmeiras recebeu diversas sondagens por Richard Rios depois da boa atuação do jogador na Copa América. Apesar disso, o Palmeiras já bateu o martelo de que não vai vender o atleta. A presidente do clube, Leila Pereira, assegurou de que Richard Rios vai ficar no Palmeiras pelo menos até o final do ano. E ainda de acordo com Leila, ela falou que para tirar Richard Rios do Palmeiras só existe uma possibilidade, pagando a multa rescisória do atleta. A multa, 100 milhões de euros, aproximadamente 611 milhões de reais. No caso de uma oferta nesse valor, o Palmeiras ficaria de mãos atadas e não teria muito o que fazer. O colombiano está no Palmeiras desde 2023, quando o clube pagou apenas 6 milhões de reais por ele. Era jogador do Guarani na época. Bernal chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Novo reforço do Fluminense, Facundo Bernal desembarcou na noite de quarta-feira no Rio de Janeiro para poder assinar com o tricolor. Ele vai fazer exames médicos antes de assinar por 4 anos com o Fluminense. O Fluminense vai pagar 3 milhões e 600 mil dólares pela contratação do atleta, aproximadamente 20 milhões de reais na cotação atual. Por esse valor, o Fluminense vai ficar com 60% dos direitos federativos do atleta. A primeira oferta do tricolor foi de 2 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos, mas o defensor recusou. A negociação virou aquela pequena
na novela ali e se arrastou um pouco devido às formas de pagamento. Depois de conversas entre as partes, ficou decidido que o Fluminense vai ter que quitar o valor até 2026. O Internacional anuncia oficialmente a rescisão com o Arantes. O Internacional anunciou oficialmente na noite dessa quarta-feira a rescisão do contrato de trabalho de Arantes. O jogador está deixando o Colorado para jogar no Universidade do Chile. Nos próximos dias, provavelmente ele será anunciado pela nova equipe. O vínculo dele com o Colorado iria até junho de 2025. Segundo o próprio clube, ele não vinha atuando por causa de um edema ósseo. No último mês, o jogador já tinha expressado seu desejo de deixar Porto Alegre para voltar ao seu país. Aos 35 anos, o jogador pretende se aposentar na Universidade do Chile e a família dele já tinha voltado para o país depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Desde então, toda a família dele pressionava para que ele voltasse para lá. A gente deseja boa sorte a Arantes. Cruzeiro encaminha a transferência de Rafael Bilu para o CRB. O jogador de 25 anos vai rescindir o seu contrato com a equipe de Minas para poder ir para a equipe alagoana. Bilu se recuperou de uma cirurgia grave depois de romper o tendão de Aquiles esquerdo, mas desde essa situação ele ainda não voltou a jogar. Ele perdeu o espaço no elenco do Cruzeiro e por isso tá de saída. Com a camisa do Cruzeiro, ele entrou em campo 11 vezes, não fez gols, também não deu assistências. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima!